Bem, falando do ambiente musical e social dos anos 70, em São Vicente, portanto, na altura em que eu estava em plena adolescência e quase na reta final do liceu, portanto, uma altura para mim interessante, não é? Como jovem, nós tínhamos vários grupos musicais nesse momento, começaram os ritmos cabo-verdianos um pouco antes, mas depois os Caites, costumava cantar também com eles, o West Side, os os Kings, e nós fazíamos festas de música variada, música de Cabo Verde, música estrangeira, como fazem todos os jovens numa certa época da sua vida. Entretanto, o ambiente, nós, à medida que fomos avançando no liceu, fomos-nos apercebendo da situação, a política que se vivia não só em Cabo Verde, como nas outras colónias e em Portugal, e na guerra que havia na Guiné. É curioso porque quando eu era pequenina, eu tinha uma vizinha que dizia-me que ela ia casar-me com o seu filho, e depois a uma certa altura disse-me: eu não sei se vou conseguir casar-vos porque há uma guerra muito grande na Guiné, se a guerra vier para aqui, talvez vamos morrer todos e não vou poder casar-vos. Mas isso foi o primeiro contacto que eu tive com uma situação que havia naquele momento na Guiné-Bissau. Posteriormente eu tenho um irmão que foi para a luta, aí foi o meu grande contacto realmente com a luta de libertação nacional. O meu contacto mais forte quando o meu irmão foi para o PIGC, para a luta de libertação, e claro, aí eu comecei a tomar realmente consciência mais da situação que existia. E em relação aos colegas, a troca de livros, a troca de ideias em relação à situação política que vivia Portugal nesse momento e as ex-colónias. E lembro-me, inclusive, de ter ido para São Nicolau com a minha tia Bicis passar umas férias, e ela também tinha um filho. Eu tinha um irmão, ela tinha um filho naquela altura, que era o Osvaldo Lopes da Silva, que estava na Guiné. E todos os dias, às 6 da tarde, mais ou menos, eu sei que começava a escurecer, ela fechava as janelas todas e punha a rádio Libertação. E eu costumo dizer à Amélia Araújo que acho que foi a primeira vez que eu ouvia, foi através do Rádio Libertação, e ouvíamos as notícias, as baixas que tinha havido de um lado ou do outro, e as notícias que a Rádio Libertação enviava para que nós estivéssemos, digamos, a par da situação, do que se passava aí. Posteriormente, já mais perto do último ano de eu terminar o liceu, cada vez foi mais real para mim a situação, aquilo que acontecia. Eu costumo contar uma pequena história, porque nessa altura já nós sabíamos dos presos políticos, inclusive um dos presos que eu me lembro é o Luís Fonseca, que tinha um namoro com a Fernanda. Ele, entretanto, foi preso e a Fernanda ia vê-lo, vinha vê-lo na prisão do Tarrafal. E eu na minha juventude, naquela idade em que nós tudo romantizamos, eu achava excepcional o amor entre eles, a abdicação dela, o facto dela vir
não sei se era todos os meses, ela tinha autorização para vir ter com ele, e ela sempre naquela esperança, ela vinha-lhe dar força e recebia também força da parte dele, inclusive é o primeiro filho deles, é o fruto da prisão dessa estadia do Luís. Portanto, eu seguia aquilo eu achava que aquilo era uma história maravilhosa, realmente de sacrifício, de amor, sim, tudo coisas que me foram ligando, digamos, ao momento que se vivia. E chegou o 25 de Abril e, claro, nós estávamos no 7º ano do liceu, naquela altura era o último ano dos liceus, e, claro, nós éramos a geração da frente. E aí dá-se o 25 de Abril e começa todo o movimento de sensibilização da população, da situação que se estava a viver e pró-independência. Então aí entraram as canções de protesto e luta. As canções que anteriormente eram cantadas à porta fechada começaram a ser cantadas nos comícios. Eu tive esse privilégio de ser uma das vozes, talvez uma das primeiras, junto com o do Fega e a Zinha, lembro-me da Zinha Faustino, de ser uma das vozes que divulgava a música de protesto e luta. Inclusive, às vezes fala-se muito aqui de trios elétricos. Já nesse tempo, eu subia para cima de uma caminhonetezinha com o Luís Moraes, com o Tolas, nem me lembro se tínhamos um gerador, eu não sei o que é que tínhamos, mas eu sei que nós tocávamos em cima da carroçaria na parte de trás. Nós íamos pelos bairros a cantar e a tocar, para além dos comícios, em que a música era uma forma de conseguir atrair as pessoas para falar daquilo que tínhamos que falar, que era o processo da independência que estava em curso. E que aquilo que estava a acontecer na Guiné e o que iria provavelmente acontecer em Cabo Verde, e falar da situação colonial e do domínio colonial durante todos os anos, coisas que sabia-se, mas não se tinha a real consciência do que era, e também fazer despertar nas pessoas esse brio, essa vontade de uma nação nova que pretendia-se construir. Lembro-me de ter ido, nessa altura, para a Boa Vista, e o Aristides Lima costuma mencionar muito isso, diz que há uma dívida comigo pelo seguinte: a Boa Vista, naquela altura, estava completamente de costas para o PIGC. E porque havia famílias que eram de outros partidos e que tinham muita influência, mas era necessário fazer essa sensibilização com a população, e marcou-se um comício. E não havia uma alma nesse comício. E eu estava a passar férias aí. E então, eu atrevidamente subi ao palco com a minha viola, com o meu violão, aquele pouco que eu sabia tocar, pus-me a cantar e as pessoas começaram a aproximar-se, porque eu costumava, à noite, sentar-me à porta das casas aí, com os pescadores e com as pessoas de aí, e nós tocávamos e cantávamos, até aprendi umas quantas músicas mornas que eles me ensinaram. Então, quando eu subi para o palco a cantar, as pessoas começaram a vir. A vila era pequenininha, não é? A vila de Salrei. E as pessoas começaram a vir, e quando já havia um número de pessoas suficiente, então começou o comício. Foi assim que conseguiram. Eu, por acaso, já nem me lembrava, o Aristides é que me veio lembrar desta situação. Portanto, eu acho que eu e toda a minha geração tivemos esse privilégio de estar presentes nesse momento tão importante para nós, que foi o momento entre o antes e o depois, e tudo o que veio acontecer depois, o início de uma nação, o início de um sentido, de patriotismo, de sentido de pertença de um país que realmente queríamos e que veio a ser nosso realmente.
Então eu acho que fomos privilegiados e eu tive também o privilégio de poder, com a minha voz, de alguma maneira contribuir para que isso acontecesse. É um grãozinho de areia, mas foi um grãozinho de areia do qual me orgulho muito, não é? E penso que todos os da minha geração, cada um fez a sua parte. E havia músicas, nós cantávamos músicas do Manuel Faustino, músicas do Daniel Handel, músicas do Tony Lima, assim, do Valdemar Lopes da Silva, assim. É do Valdemar, aliás, ele foi um dos primeiros em chegar, acho eu, e ele também cantava muitas vezes, e eram as músicas da época que nós cantávamos e havia, eu lembro-me, o Ildo Lobo veio gravar depois o Serafim, que era a música do Manuel Faustino, eu cantava Catem Trabalho, Matem Mondrongue, o Carneiro te Carrega a Morte, todos aqueles temas que eram temas de situações que se viviam aí. O Carneiro era dono de uma funerária, não? A primeira que surgiu em São Vicente, e então, digamos, é uma música, é uma sátira a como é que as coisas se passavam quando o enterro era dos ricos e quando o enterro era dos pobres. O Catem Trabalho, Matem Mondrongue era a realidade naquela altura, desde os anos 60, uma grande imigração que havia para Portugal para trabalharem nas obras. Os cabo-verdianos iam trabalhar nas obras e pronto, iam para procurar a vida, enquanto vinham os portugueses, segundo a música, fazer a vida também em Cabo Verde. Realmente as músicas foram músicas da época que eram muitas e dava para fazer saraus completos. Outra coisa foi o batuque, o São João, que eram os ritmos que eram absolutamente proibidos até na cidade e ignorados. O que se permitiam eram só as mornas e as coladeiras. Nós fomos buscar tudo isso, sim, e a chabeta, aquilo estava na ordem do dia e realmente foi uma época incrível. Foi uma época, lembro-me de nós termos ido ao Sal quando o Mobutu se reuniu com o Spínola, de termos ido num avião fretado e ficado aí à frente naquela altura do que era o Hotel Morabeza, numa manifestação, porque em contra das negociações, eles queriam negociar Cabo Verde, digamos assim, então nós fomos lá exatamente com protesto, não? Muitos jovens. Então eu costumo dizer que foi para nós, eu acho que foi um grande privilégio nós termos pertencido a essa época e termos tido a possibilidade de participar e de fazer o pouco que foi-nos possível fazer. Nós fomos a vanguarda naquele momento, porque éramos era a geração do último ano do liceu, a geração que antecedia a universidade, porque os outros estavam em Portugal, sim, e tivemos muitos colegas com problemas com a PIDE, e a situação aí foi um momento de tomada de consciência realmente daquilo que se vivia, sim, e que se viveu até aí, e pronto, eu entretanto fui para Cuba logo a seguir e continuámos em Cuba. Levámos as nossas canções, levámos a nossa cultura com toda a sua força para partilhá-la com todos os estudantes na escola de idioma e também nas nossas escolas. Nós fomos com a bagagem cheia de coisas novas e de vontade de levar uma mensagem nova de um país uma nação que estava a nascer para outros cantos do mundo. E foi o que se fez, porque foi quase com um êxodo estudantil para todas as partes do mundo. Fomos todos e acabámos por reunir-nos todos ao cabo dos anos, mas vindo de diferentes lugares. Há bocadinho falei dos grupos de São Vicente, mas, por exemplo, na praia havia o grupo Os Tubarões, que tiveram um papel importantíssimo.
Aliás, o Hildo continuou sempre a cantar os seus temas nessa altura e eu tive a oportunidade de participar num espetáculo que eles fizeram para os retornados de Angola, pois foi toda uma consequência do processo de independência das outras colónias, em que muitos cabo-verdianos, depois que viviam em Angola, voltaram para Cabo Verde e havia necessidade de os acolher e aqui houve muitas iniciativas, entre elas concertos, para poder recaudar fundos e dar um acolhimento digno para as pessoas que voltavam das colónias. Lembro-me estava aqui eu de férias e ter participado no cinema, nesse espetáculo que era exatamente para os retornados de Angola. E o Hildo gravou sempre os temas daquela época, inclusive gravou o Joãozinho Cabral até na língua timorense, não é? Ele foi sempre um grande promotor, digamos, da música de protesto e luta e misturou sempre essa música nos seus repertórios futuros e cantou sempre. Tornaram-se, digamos que essas músicas, nós identificávamos o Hildo com essas músicas. Ele tornou essas músicas realmente um postal daquela época. Outro grupo importante daquela época foi o Colá, que, digamos que modernizou um pouco os ritmos tradicionais, tornando-os, digamos, mais, como é que eu ia dizer, estilizou, não comercial, não de uma forma, não digo que tornou a música mais comercial, mas encontrou uma forma, sim, de fazê-la chegar mais rapidamente às pessoas, sim, e torná-la interessante de forma a poder despertar o próprio interesse nas pessoas de uma música que muitas vezes não se tinha em conta. Foi muito importante o papel deles, fizeram inclusive, acho que um CD, chegaram a gravar. Há uma época aí que eu estive fora, mas que fui ouvindo as notícias e depois encontrei quando vim, claro. Então também foi um grupo muito importante. Nós até em Lisboa, lembro-me de termos estado um tempo, no ano que eu estive lá antes de ir para Cuba, tivemos a preparar-nos para gravar um trabalho com o JJ Gonçalves, que era um músico naquela altura, dentro desse espírito. Todas as músicas, tudo o que nós fazíamos cheirava a novos tempos, a tempos novos, a protesto, a luta e aos novos tempos que se aproximavam. E, portanto, a música realmente foi muito importante. Os bailes populares que se começaram a fazer nessa época, eu acho que foi uma altura em que o povo cabo-verdiano conseguiu respirar fundo, sim, e iniciar um percurso novo, com um novo fôlego. Todos sabemos que a componente cultural da luta de libertação foi uma componente realmente de peso. E Cabral empenhou-se nisto, era um dos pilares do movimento. Inclusive, eu fui estudar para Cuba com uma bolsa da Guiné-Bissau. Isso quer dizer o quê? Que nós, quando fomos para lá, também encontramos com um grande número de jovens, um núcleo de estudantes da Guiné-Bissau, muitos. E aí foi curioso porque nós fazíamos as atividades culturais em conjunto e eles traziam todas as manifestações culturais da Guiné-Bissau, as canções também feitas durante a luta, as canções também que contavam e apelavam à situação, que denunciavam a situação que se vivia
na Guiné-Bissau. Inclusive, muitas músicas, algumas eram do Zé Carlos Schwartz, que já nesse tempo tinha composições, outras eram músicas de compositores da Guiné, que foram feitas e eram cantadas e eram divulgadas durante o tempo da luta de libertação nacional. E os jovens da Guiné-Bissau levaram esses temas. Eu aprendi muitos desses temas aí, com a comunidade estudantil da Guiné-Bissau. Agora, eu tenho inclusive uma música, que o poema é de Amílcar Cabral, que é O Regresso, a Mamãe Velha, O Regresso de Amílcar Cabral, cuja música foi feita por um brasileiro, e eu gravei uma versão desse tema num dos meus CDs, porque ele era um poeta e alguém resolveu fazer a música, pôr a música num dos seus poemas, que realmente ele é muito identificado através desse poema, até porque, para nós, os cabo-verdianos, para a nossa relação com a chuva, é um poema que tem tudo a ver connosco, não é? A alegria que desperta em nós a chuva, porque sabemos o que é que significa para nós a chuva. Os jovens de hoje em dia estão um bocado distanciados, digamos, daquilo que foi a independência. Não é fácil transmitir-lhes. Eu acho que muitos dos nossos filhos, e eu sei que a Terezinha também, eles têm hoje um espírito que foi-lhes transmitido por nós, pelo aquilo que nós vivemos, mas nem todos os jovens tiveram isso. Alguns tiveram, de alguma forma, porque fica dessa época alguns valores importantes que nós conseguimos transmitir aos nossos filhos. No entanto, ainda hoje, há canções que são cantadas, por exemplo, o Patrício Lumumba, eu às vezes costumo cantar, que era uma das canções que mais cantávamos, e toda a gente dessa época lembra-se dessas músicas, isso é que é interessante. As pessoas da nossa época todas lembram-se dessas músicas e das letras. Ainda quando há como é que se chama? As celebrações de Cabral, canta-se o Cabral Camori, o Amílcar Cabral, o Bomori Cedo, o Ildo Lobo, muito depois gravou o Serafim. Eu já alguma vez estive a falar com o Manuel Faustino na possibilidade de nós gravarmos um CD de músicas de intervenção daquela época, que eu acho que faria todo o sentido e seria um pouco avivar a memória de alguns e deixar um legado para os mais jovens, sim, para dizer que isso corresponde a uma época e daria aso a muitas reflexões e a uma atualização de uma época que foi importante, sim, e que não é preciso e que não se deve deixar de esquecer, porque a música sempre foi muito importante, principalmente na mobilização das pessoas. A música mobiliza e o resto vem por acréscimo. E naquela época não era fácil mobilizar por mais nada. A música é que tinha que mobilizar e nós sabíamos disso. Por isso é que os saraus culturais eram tão importantes. Porque tu não consegues mobilizar as pessoas que ainda não têm a consciência desperta para isso. Então, é preciso mobilizar com algo que lhes desperta a atenção, como é a música, algo que elas gostam, a festa, a música, a dança. E atrás disso, então, sim, não se trata de politizar, simplesmente de sensibilizar para depois podermos passar a mensagem que queremos. E isso foi possível, nessa altura, graças à música. A música teve um papel importantíssimo. E bem, hajam os que fizeram as composições naquela altura adequadas ao momento que se estava a viver e que realmente, e os temas ficaram, eu acho que são clássicos, como os temas do Valdemar, todos os temas tornaram-se os clássicos até o dia de hoje, e por isso é que talvez seria muito bom fazer um CD
sim, e convidar inclusive os jovens para interpretar esses temas, sim, de forma que eles pudessem realmente sentir um pouco daquilo que nós sentimos nesse tempo, envolvendo-os nesse projeto. Eu acho que seria uma coisa genial, portanto fica aqui o desafio. Eu acho que não podia ser o melhor um momento do que este, de realmente no 50º da independência de Cabo Verde, que se fizesse E é muito fácil. Os temas existem, artistas há muitos, alguém tem que dar o pontapé de saída, sim? E que sejam os jovens a interpretar esses temas. Mesmo que se precisarem de apoio, cá estamos nós, mas que sejam os jovens a interpretar esses temas para saberem que essa época viveu-se e que hoje o que se vive deve-se ao que se viveu há 50 anos. Que nada caiu do céu. Todo teve o seu percurso e ainda estamos aqui nós para prová-lo, felizmente. E pronto, portanto eu acho que estive um pouco por vários sítios dessa época. Eu estive nessa época, eu acho que nós temos que estar onde devemos estar e quando devemos estar. Eu tive esse privilégio e vou ser grata sempre à vida por isso.